Boa noite a todos. Olá, pessoal. É uma satisfação Fala, poder recebê-los essa noite, para a gente poder falar um pouco do papel dos advogados nas investigações corporativas. Meu nome é Marco Kobayashi, presido a Comissão de Compliance e Combate à Corrupção da OAB Rondônia. Não poderia deixar de agradecer à OAB Rondônia, na pessoa do presidente Elton Assis, que sempre nos apoiou na comissão, né? E essa comissão que tem como um dos papéis principais é disseminar o compliance aqui no estado de Rondônia. Também agradecer a Daniela, agradecer ao Leonardo, e em especial agradecer ao meu colega, membro da comissão de compliance aqui da OAB, ao Yuri Camilo, que é uma pessoa realmente fantástica, que vem contribuindo bastante com a gente aqui na comissão. E, por falar nisso, queria passar a palavra para o Yuri Camilo, para que faça a apresentação aí dos nossos convidados. Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Temos notícia aqui que já tem muita gente aí com a gente acompanhando, né, o nosso bate-papo, o nosso webinar, então é uma satisfação tê-los aqui conosco e vamos querer interação com todos vocês, tá bom? Então fique à vontade para contribuir aqui com o nosso bate-papo. Eu vou fazer a apresentação aqui primeiro do Marco, né, Marco César Kobayashi. Como ele já comentou para vocês, ele é presidente da Comissão de Compliance e Combate à Corrupção da Seccional Rondônia. Ele é conselheiro titular da OAB Seccional Rondônia também. Ele é coordenador da Comissão de Compliance da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, conselheiro do SEBRAE, conselheiro de Desenvolvimento do Estado de Rondônia, vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de Rondônia, advogado, compliance officer, e ele é sócio fundador do escritório Marco Kobayashi, né? Além de pós-graduação em Direito Empresarial pela Escola Paulista de Direito. Então, esse é o presidente da nossa comissão. Marco, obrigado pelas palavras. A gente sabe, né, que é uma satisfação muito grande, né, quando a gente consegue fazer um webinar, uma live. Essa é a sexta, né, já, que desde o ano passado estamos fazendo. Então, o intuito é realmente esse, né, de divulgar cada vez mais compliance no estado de Rondônia e trazer para as pessoas informação, conhecimento e aprender com todo mundo, né? Todas as pessoas que nós trazemos aqui, a gente aprende sempre alguma coisa e consegue compartilhar alguma informação também, sai todo mundo rico nessa questão. Então, os nossos convidados aqui, né? Começar com a Daniela. Daniela Ágil, ela é diretora de investigações empresariais da ICTS Protivity, formada em Direito pelo Mackenzie, pós-graduação em Gestão de Riscos de Fraude e Compliance pela FIA, além de pós-graduação em Gestão Empresarial pela FGV. Ela é especialista em técnicas de entrevistas investigativas, com mais de 15 anos de experiência nessa atividade, tendo ministrado diversos treinamentos sobre esse tema, né, técnicas de entrevista. E ela também atua como professora de técnicas de entrevistas investigativas na pós-graduação e MBA, né, de Gestão de Riscos de Fraude e Compliance da FIA. Além da parte mais importante, né, ela é minha chefe, então não falem mal de mim, falem bem por enquanto, tá? Vamos lá, brincadeiras à parte, o nosso ilustre convidado também, Leonardo Palazzi. Ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da OAB São Paulo. Ele é advogado criminalista, tá? Especialista em compliance e investigações no escritório Torres, Flavigna e Weiner Advogados. Ele é doutorando em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo. Ele tem aperfeiçoamento em Direito Penal e Processual Penal alemão. Ele também tem mestrado em Direito Processual Penal pela PUC São Paulo, pós-graduado em Direito Penal Econômico e Europeu. Então, vocês conseguiram notar e observar que os nossos convidados, além de uma experiência teórica, né, acadêmica, são professores, lecionam, eles vão trazer aqui para a gente uma experiência muito rica em termos práticos, né, que com certeza esse é o objetivo aqui da nossa live, né. E uma apresentação rápida minha, né, eu sou o Yuri Camilo, sou advogado, sou consultor na ICTS Protivity,
tenho 16 anos de experiência em investigações, somando o setor público e o setor corporativo. Sou entrevistador forense, como costumo me apresentar nas redes sociais, né? Então, essa a minha principal atividade na ICTS Protiviti, e esperamos que todos gostem aqui do nosso webinar, pessoal. Antes de pedir para, até uma curiosidade, né, que eu tenho sobre os nossos convidados, gostaria que vocês respondessem, primeiramente, uma enquete nossa, na verdade. Quem está no computador, na verdade, vai clicar nesse botãozinho vermelho ao lado e tem essa nossa enquete. Quanto tempo de experiência vocês têm, né, em investigações? Né? Nenhum tempo de experiência, de 1 a 4 anos, de 5 a 10 anos ou mais de 10 anos. Então, fique à vontade para responder. Enquanto isso, eu tenho sempre curiosidade, Dani e Léo, de saber como é que a formiguinha do compliance das investigações corporativas picou vocês, né? Então, enquanto o pessoal vai respondendo, respondam isso, por favor, e começando com a Dani, fique à vontade. Boa noite a todos. Yuri, obrigada aí pela apresentação, obrigada pela participação de todos, né? Eu aqui, em nome da ICTS, quero agradecer, essa oportunidade, né, da gente poder falar aqui de compliance, poder contribuir com esse propósito tão bonito aí da OAB de Rondônia, né? E, enfim, eu acho que falar sobre compliance, questões de corrupção e investigação, eu tenho uma paixão muito grande pelo assunto, né? Eu gosto do que eu faço, eu gosto muito apaixonada aqui pelo tema, né? E eu acho que a ideia é que a gente bater um papo, né, sobre essas questões, a gente, enfim, trocar algumas figurinhas, e, enfim, então gostaria de agradecer muito, né, e Leonardo, muito obrigada também, né, pela sua participação aqui. A gente já se conhece há bastante tempo, né, já fizemos alguns trabalhos aí em parceria, e temos, enfim, bastante histórias aqui, né, para, de repente, compartilhar aqui com todo o público, né. Então, vamos lá, Yuri. Bom, como é que a mosquinha me picou, né, respondendo a sua pergunta, eu trabalho, enfim, na ICTS, estou há 15 anos, né, hoje eu tenho ali a função de diretora da área de investigação, mas eu entrei na ICTS logo depois que eu me formei aí em Direito, né, confesso que eu não conhecia muito esse tema, né, e foi na ICTS, a ICTS foi minha grande escola, né, foi na ICTS que eu comecei a entender um pouco do assunto de gestão de riscos de uma maneira geral e comecei a direcionar minha carreira mais para essas questões ligadas à investigação, né. Enfim, quando eu comecei a ter contato com isso, eu simplesmente me encantei pelo tema, né. Eu acho que a nossa função, quem trabalha com isso, tem uma função social, que eu acho que é muito, muito bacana, que é muito importante, né, porque eu acho que a gente contribui, sim, para ter uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor, uma sociedade mais ética, e é isso que, na verdade, mais me apaixona pelo meu trabalho, tá? Então, eu acho que é por aí. Com você, Léo. Bom, vamos lá. Obrigado pela palavra aí, Yuri. Eu quero cumprimentar o presidente dessa comissão, né, o Marco César Kobayashi. É um prazer estar aqui contigo, representando a OAB de Rondônia. É importante a gente estreitar os laços, né, entre as nossas instituições, acho que sejam os representantes dos advogados, né, as instituições representantes dos advogados, sejam com os órgãos públicos, os organismos públicos, porque acho que essa troca de informações, ela só tem a nos ajudar e propiciar aí o crescimento da matéria, né, porque num Brasil de proporções continentais, e a prática nos mostra isso, as situações são completamente distintas de região para região, e a gente precisa aprender cada vez mais, espero poder aprender aqui com vocês e falar também um pouquinho da minha experiência. Então, na sua pessoa, Marcos, eu dou um abraço em todos vocês aí da OAB de Rondônia. Quero agradecer também o Yuri Camilo, que me fez o convite, com quem eu tive a oportunidade já de trabalhar algumas vezes e discutir, e segui-lo nas redes sociais e vejam a contribuição que ele tem para essa matéria, para esse tema. Obrigado também pelo convite, espero que a gente possa discutir bastante aqui nessa nossa live de hoje. Quero agradecer também a Daniela pela parceria, e faço esse agradecimento em público, né? A gente tem trabalhado muito em conjunto aí nos últimos 10 anos, aproximadamente,
não quero entregar a idade de ninguém, mas a gente tem trabalhado aí pelo menos há uns 10 anos em conjunto em diversos trabalhos de investigação corporativa, e tem sido muito prazeroso pela sua pessoa, pelos assuntos e por toda a sua equipe da ICTS, dentre elas o Yuri, né? Quero também dar uma boa noite a todos e todas, né, que estão aqui como nossa audiência, agradecer a participação, acho que tivemos mais de 170 inscritos e nos acompanhando, é muito prazeroso poder conversar com vocês, interagir, e fiquem à vontade para fazerem perguntas, questionamentos, enfim, tudo aquilo que a gente puder auxiliar e discutir vai ser muito bom. E respondendo também a sua pergunta, Yuri, eu comecei a trabalhar com questões de compliance e de investigações internas e corporativas justamente pela minha atividade, né? Eu sou advogado criminalista e desde a minha época de estágio em escritórios de advocacia criminal surgiam demandas práticas, sejam de empresas multinacionais, sejam de empresas nacionais, empresas de grande, médio e pequeno porte, surgiram experiências e situações nas quais a gente precisava conduzir uma investigação interna, seja para acusar eventualmente alguma fraude, né, e trabalhar então como assistente de acusação nos processos de natureza criminal, e processos de natureza civil também, processos de natureza trabalhista que acabam envolvendo essas fraudes praticadas internamente. Então, se o funcionário praticou uma fraude, desviou uma quantia de valores em caixa da empresa, os clientes procuram, num primeiro momento, um advogado criminalista, mas não basta só isso, você precisa ter elementos, dados, informações técnicas, informações das pessoas, aquilo que é chamado do background check, para você poder fazer, dar o prosseguimento e entregar o resultado para o seu cliente, porque muitas vezes você abre um procedimento sem uma qualidade documental, você acaba não entregando aquele resultado esperado, né? Então, eu acabei trabalhando nesse assunto por essas demandas. O escritório começou a apresentar, comecei a ir atrás também de me formar de uma melhor maneira, um conhecimento teórico também dessas questões, e estamos aqui até hoje trabalhando nesse assunto e trazendo um pouquinho aqui do nosso conhecimento para debate. Eu, em tempo, gostaria de agradecer o presidente Caio Augusto, né, por emprestar o Leonardo aqui para participar e trazer conhecimento a todos nós. Também a ICTS, que é uma grande parceira da Comissão de Compliance aqui da OAB Rondônia, e ao Yuri pela apresentação. Legal. Daqui a pouquinho a gente retoma para vocês, pessoal, as pessoas que responderam a enquete, eu não atualizou aqui para mim ainda, mas eu já passo para vocês aí a informação sobre a quantidade de experiência de vocês, e já lanço aqui uma pergunta para os dois, né? A ideia aqui, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, não é a gente trazer aquele contexto histórico, que já está muito batido por aí, né? A ideia é a gente falar um pouco de atualidade da prática realmente. Então, Léo, em termos até de modalidade e acordos com autoridades, né? Falando aqui até do pacote anticrime e demais outras medidas que estão à tona aí, bem na vanguarda das investigações, né? O que a gente tem de novidade em relação a isso? O que é que você pode trazer em relação a isso para a gente? E também, em termos de especialidades das empresas na coleta e análise de grande volume de dados, né? O que a gente tem de experiência nisso que vocês podem trazer para vocês, tanto você como a Dani, nesse sentido? Fique à vontade. Obrigado, Yuri. Na construção teórica e o desenvolvimento de políticas de integridade, políticas de compliance e investigação interna, a gente verifica nos livros, principalmente, que tratam disso, na experiência prática dos países que estão na vanguarda, né, estão à frente de nós nessa matéria, me parece que esse desenvolvimento, ele decorreu da prática propriamente, né, da prática e da exigência
por conta de investigações conduzidas pelas autoridades em relação a grandes fraudes, a grandes golpes, a casos de corrupção e tudo mais, né? Então, esses países acabaram construindo uma legislação e as empresas acabaram estabelecendo internamente as suas políticas antes mesmo de existirem as suas legislações de cada um desses países para mitigar o dano de imagem, para mitigar o dano de caixa e para recuperar os ativos, né, os chamados recovery assets, que se fala na terminologia expressamente aí de língua inglesa. Então, esse foi o contexto no exterior de que tudo aconteceu e ele se reproduz aqui no Brasil, de uma certa forma, né? Nós tivemos duas grandes operações implementadas pelas autoridades, inicialmente por autoridades criminais e posteriormente por autoridades administrativas e autoridades civis, para que se apurasse práticas de grandes crimes, né, grandes fraudes que afetam o Estado e a sociedade em geral. E como presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Pinheiros de São Paulo, fiz algumas pesquisas e alguns eventos que também isso faz parte dos direitos humanos, né? E a ONU recentemente vem trazendo esse debate para todas as nações para que todos esses casos, esses cases de fraudes, de corrupção, de desvios de verbas públicas, isso afeta diretamente os direitos humanos, ou seja, é de essencial importância que a gente avalie, não só pela ótica corporativa e não só pela ótica das empresas, de mitigar o dano de imagem, o dano de caixa, principalmente daquelas empresas que têm ações listadas em bolsa de valores e que um grande escândalo pode atingir o valor das suas ações. Veja como exemplo aqui no Brasil a Petrobras, que teve uma perda gigantesca com a Operação Lava Jato, vem se recuperando com o tempo, mas também uma questão de direitos humanos. Isso é importante que a gente coloque aqui, seja no aspecto dos poderes instituídos, né, seja por parte das empresas e seja por parte de quem são as vítimas, no final das contas, desses eventos, né, assim considerados. E como eu disse logo de início, 2 grandes casos serviram de experiência para o desenvolvimento dessa matéria no Brasil, que foi o caso do Banestado, isso lá na década de 90 e anos 2000, no qual o senhor Alberto Youssef já era um dos doleiros ali conhecidos e tinham-se as contas chamadas CC5, que eram contas disponibilizadas para conversão de moeda e para remessa de valores para fora do país, o que servia muito para lavagem de dinheiro. Então, tivemos, inclusive, a CPI do Banestado, e vocês podem fazer uma breve pesquisa, né, nos buscadores aí da internet para entender um pouquinho melhor. Eu não vou me aprofundar muito aqui nesse caso, como ele aconteceu, mas trazer o nome dele, que foi um dos grandes casos tratados no Brasil, e posteriormente a Lava Jato, com início no ano de 2013, e posteriormente, aí, com seus avanços de 2014 até os dias atuais. Recentemente ainda tivemos algumas fases da operação, próximo da fase 70, 71, enfim, acho que estamos chegando perto da fase 80, né? Ela deu uma esfriada por conta da desconstituição aí das forças-tarefas, né, pelo atual procurador, Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, mas esses são os 2 big cases, os grandes casos que nós temos e que servem de experiência para o desenvolvimento de legislação. E como o Yuri perguntou, e já vou terminando aqui para passar a palavra para a Daniela complementar do ponto de vista dela, surgiram, então, muitas modalidades de acordos nos últimos anos, né? Nós tivemos, inicialmente, a legislação, a reforma da legislação a respeito da colaboração premiada. Logo no início da Lava Jato,
houve uma alteração, salvo engano, no ano de 2014, o que permitiu que as colaborações premiadas fossem muito tratadas dentro do âmbito da Lava Jato, porque ela trazia muitas informações para os investigadores, muitos dados para os investigadores explorarem, tanto que exploraram que temos milhares de fases aí, dezenas de fases, né, dessa operação, por conta das informações que foram sendo angariadas nas colaborações premiadas. A primeira delas, o senhor Alberto Youssef, como mencionei, que já tinha feito uma colaboração premiada lá no caso do Banestado, e já era uma pessoa conhecida da polícia, né, e das autoridades criminais, e depois os novos acordos que foram trazidos no pacote anticrime pelo Sérgio Moro, quando ele já tinha deixado a 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba para assumir como ministro da Justiça do atual governo, e ocorreram propostas de diversas frentes, tanto do Ministério Público, das 10 medidas contra a corrupção, acho que todos devem lembrar isso aqui, mas especialmente esse projeto apresentado pelo próprio Ministério da Justiça, que incorporou muitas dessas medidas e outras propostas de instituições, e foram os acordos denominados acordo penal e acordo de não persecução penal. Esses dois acordos estão na pauta do dia a dia aí, né? Ele veio no final de 2020, entrou em vigor no final de 2020, propriamente dito, e nós temos aí poucos meses de andamento desses acordos, e vocês podem também pesquisar um pouquinho mais, e eles dão a noção do porquê é importante a realização das investigações corporativas, porque, eventualmente, se uma empresa ou os seus diretores, os seus funcionários estão envolvidos em práticas ilícitas, e sabendo-se das penas gravosas que são aplicadas pelas autoridades criminais, você pode obter, através dos seus advogados, um acordo, seja um acordo de colaboração premiada, seja um acordo de não persecução penal, um acordo penal, esses na esfera criminal, que, via de regra, colocam a liberdade desses agentes em xeque, e muitos deles acabam utilizando empresas e nomes de familiares, né, filhos, esposa, e para livrar a responsabilidade dos seus familiares, acabam fazendo um acordo e disponibilizando essas informações. Então, a investigação corporativa, o trabalho da ICTS, é de angariar todos esses elementos, entregar na mão do advogado, no meu caso, ou no caso dos nossos colegas aqui, para que a gente apresente às autoridades. Esse é uma das possibilidades. Nós temos também os termos de ajustamento de conduta que podem ser feitos nas esferas civil e administrativa, com grandes multas, até 20% do faturamento bruto das empresas, isso pode impactar. Temos os acordos de leniência também muito feitos no âmbito da Operação Lava Jato por diversas empresas, e que são acordos feitos em matéria civil e administrativa, no qual também você precisa apresentar e fornecer elementos que favoreçam o prosseguimento das investigações pelo Ministério Público, né? E, por fim, temos os acordos realizados no CAD também, né? Os diversos e distintos termos no CAD, porque muitas vezes essas práticas afetam a concorrência. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica tem os seus instrumentos, como o termo de cessação de conduta, né, o TCC, e diversos outros instrumentos que você também precisa apresentar informações para que esses órgãos, agências e organismos em geral possam aplicar suas medidas em relação às demais pessoas que participaram dessas práticas ilícitas. Mas, para isso, você tem que ser o primeiro, e você tem que apresentar evidências que auxiliem o prosseguimento das investigações. Só para finalizar nesse tópico de primeiro, com os termos de ajustamento de conduta e reformas recentes na legislação, você pode ser o 10º. Você pode
apresentar, se você tiver um caso em que alguma empresa do seu setor ou um concorrente fez algum tipo de acordo, você vai dizer, mas eu não vou fazer uma investigação interna porque ele já foi o primeiro a fazer. A legislação alterou e você pode fazer outras modalidades de acordo recentemente, e essas modalidades de acordo admitem que você não seja o primeiro. Então, veja a importância toda destes acordos, mas que você não consegue fazê-los sem uma investigação corporativa muito bem feita, nessa interação entre advogado e equipe especializada de investigação. Então, creio que tem aqui, num primeiro momento, respondido aí a evolução inicial, a evolução histórica, e como isso tudo foi se desenvolvendo. E gostaria de ouvir um pouquinho aí as observações também da Daniela. Dani, antes de você iniciar, só queria informar aqui o pessoal, né, que a gente está, e vocês também, que a gente está com um público aqui, a maioria, né, são de pessoas que têm experiência de 1 a 4 anos. Então, a maioria, 30% respondeu que não tem experiência, de 1 a 4 anos, 26%, então já dá basicamente a metade desse pessoal. 5 a 10 anos de experiência, 18%, e mais de 10 anos de experiência, 24%. Então, tá mais ou menos mesclado aí essa questão, mas um grande público que não tem experiência em investigações corporativas. Isso é a importância da nossa live. Fica à vontade, Dani. Bacana, Yuri, legal. Bom, vamos lá, não, só complementando, eu acho, né, aqui os dizeres aí do Léo em relação a esse ponto, né, as investigações que envolvem esse tema, geralmente, envolvem uma base de dados, né, um alto volume de dados de análise, né. Então, assim, sim um desafio a gente transformar, né, dados não estruturados, que são os dados que vêm dessa massa de dados aí, de e-mails, celulares, né, em dados estruturados ou dados que sejam mais fáceis de analisar, ou mais rápidos, ou que, né, auxiliem ali no andamento da investigação, né. Hoje, conforme a tecnologia ela foi se desenvolvendo, a gente tem ferramentas, né, de e-discovery, que são ferramentas que possuem uma capacidade, né, de análise de dados em larga escala, né, e que são fundamentais aí na análise desses casos, tá? Então, por meio dessas ferramentas, a gente consegue, né, em conjunto com os escritórios de advocacia que auxiliam a gente nesse processo de investigação, a gente consegue ali montar uma lista de palavras-chave, a gente consegue filtrar ali as informações que a gente precisa analisar, né, e isso tem diminuído bastante o tempo ali das análises, né, a ponto da gente analisar 200, 300 custodiantes, às vezes, de um caso ali, que a gente consegue trazer uma resposta rápida para aquela situação. Muito bom. Gostaria de só fazer um questionamento, que nós sabemos que as investigações corporativas, elas não é uma atividade exclusiva de advogados, né? Mas temos muitos que atuam nessa área, e eu gostaria de perguntar para vocês como surgiu na prática as investigações corporativas para os escritórios, né? E de que forma que esses colegas advogados, principalmente como o Yuri disse aqui na enquete, que estão iniciando nas investigações, eles podem atuar. Aí fica a cargo aí do Leonardo ou da Daniela responder. Você está no mudo, Leonardo. Desculpa, posso... sempre a questão do mundo, né? Sempre a questão do mundo. Vou responder com base na minha experiência propriamente dita, né, Marcos? A demanda propriamente do cliente chegava, o cliente dizia assim, estou sendo investigado, pelo amor de Deus, o que eu faço? Sofri uma fraude, pelo amor de Deus, o que eu faço? E a gente tem um fator muito importante, seja para a realização de qualquer acordo, seja para a realização da recuperação dos ativos de uma empresa. Então, se um funcionário acaba criando empresas laranja, um funcionário da área do financeiro, de contas a pagar,
ele cria lá diversas empresas laranjas para recebimento de valores e faz transferências bancárias ilícitas como se fosse uma prestação de serviço, né? Você precisa, de uma maneira rápida, agir. Você não pode ficar esperando muito, porque esse patrimônio, obviamente, vai ser dilapidado. Ele vai ser sacado nas contas bancárias, ele vai ser objeto de compra de imóveis, ele vai ser objeto de compra de carros, e depois isso vai circulando, vai se comprando, vai se vendendo, vai se lavando esse dinheiro, e depois você não consegue recuperar mais. Então, a Daniela tocou num fator muito importante, que é o fator tempo. E nós, advogados, eu particularmente, falando propriamente no meu nome, a gente chegou a fazer algumas investigações na unha, na raça mesmo. Vamos pegar todas as transferências bancárias, vamos verificar os e-mails dessa pessoa, vamos tentar descobrir onde está o patrimônio. Aí a gente mandava um estagiário num determinado endereço que a gente tinha de suspeita para ele ver se descobria aquilo. Vamos no cartório de imóveis para saber se o imóvel está no nome do fraudador. Cara, isso demorava um tempo que você perdia absolutamente tudo. Você até conseguia criar a prova e as evidências para buscar uma condenação, ou, eventualmente, para evitar a condenação do seu cliente e para entregar provas para as autoridades, né? E veja como o fator tempo aqui também é importante. A autoridade não fica esperando, durante 2, 3 anos, você chegar com material, com um dossiê, entregar para essa autoridade e dizer assim, vamos fazer um acordo. Ela vai falar, amigo, já passou a sua hora, né? Já passou um monte de gente na sua frente, agora só resta você ser processado. Então, o advogado vai ter que ter muito esse time, muito esse jogo de cintura, de sentir isso com as autoridades e sentir isso com a demanda do seu cliente, caso a caso. Então, essa foi sendo a construção, até a partir do momento em que nós começamos a perceber que era necessário, em alguns casos, se não a grande maioria ou todos esses casos, a gente ter um auxílio de uma equipe técnica propriamente dita, né? Porque, veja só, como é que o advogado consegue, se ele não tiver um conhecimento aprofundado e específico, uma formação em tecnologia, em informática? Então, se um funcionário praticou uma determinada fraude, você demite esse funcionário por justa causa, porque você conseguiu alguns elementos, alguns indícios, e você pede o celular corporativo dele de volta. Ele te devolve o celular corporativo, ele te devolve o notebook corporativo dele. Como é que você vai extrair informações dali de dentro? Se eventualmente esse celular ficou com uma senha e ele não quis te passar a senha para que você não acessasse, se eventualmente o notebook dele ele não devolve, mas as informações estão em uma nuvem. Veja como, nos tempos atuais, de 10 anos para cá, a investigação ela se tornou muito mais complexa, né? E para você processar esses dados, acabou se tornando mais difícil mesmo e mais dispendioso para o advogado. Dados contábeis, de muito difícil análise, casos de concorrência desleal, por exemplo, dados de mercado, para demonstrar que houve um desvio de clientela, para demonstrar que um determinado objeto é efetivamente falsificado, uma patente foi falsificada. Como é que você consegue demonstrar isso? O advogado até consegue, não que ele não consiga. E mais, é importante o olhar do advogado para que ele saiba como essas provas vão ser admitidas pelas autoridades, né, e como vão ser julgadas pelas autoridades. Então, o advogado precisa dizer para a equipe especializada de investigação forense o que ele quer e o que ele espera, o advogado propriamente dito. Muitas vezes o cliente contrata uma empresa de investigação, mas ela não tem um advogado ao lado. O que acontece? A empresa de investigação apresenta um resultado, não é um resultado ruim, mas ele tem um olhar específico da análise forense, que não da análise jurídica. Então,
e como esses dados e todo esse processamento de dados de informações vai servir juridicamente, vai se almodar juridicamente a estratégia, a tese do advogado. Então, essa interface ela precisa ser muito bem realizada e muito bem estruturada, né? Esse é um dos principais aspectos desta relação entre advogado e investigador. Então, pode parecer muitas vezes, quando a gente constrói qual o papel do advogado nas investigações corporativas, que a investigação corporativa ela é feita por terceiros e o advogado nunca vai estar envolvido nisso, ele só vai estar envolvido na parte judicial. Não, ele está envolvido numa fase pré, numa fase durante e numa fase após. Ele está envolvido em todas as etapas, né? Então, essa é a importância do envolvimento em todas as etapas do advogado, e para que ele trabalhe em conjunto com a empresa de investigação, a empresa de forense, que vai absorver todos esses dados e transformá-lo de uma forma mais objetiva e mais rápida. Então, aquela intervenção da Daniela nesse sentido, o tempo da investigação, ele é necessário. Vou dar aqui últimos exemplos, né? Uma revisão criminal. Um cliente seu no âmbito criminal foi condenado, mas tanto você quanto seu cliente sabe que existem provas outras que possam demonstrar a inocência dele. Ele foi condenado em primeira instância, em segunda instância, agora com cumprimento antecipado de pena, ele já está cumprindo a sua pena a partir da segunda instância e está preso, recolhido numa cadeia, num cárcere. Você precisa soltar ele o mais rápido possível, principalmente se você tem a percepção de que seu cliente é inocente e ele vai te dar os caminhos para que você busque a inocência. Se você precisa obter e-mails, conversas de WhatsApp, dados gerais, informações gerais, uma investigação local, às vezes o investigador corporativo, eu disse lá do estagiário, propriamente o advogado, não tem experiência nenhuma de fazer investigação de campo, né? Você precisa de uma pessoa com experiência para isso, até para que você não coloque a integridade das pessoas que trabalham com você no seu escritório em risco, a depender da situação. Então, você contrata uma empresa especializada que vai ter ex-policiais, vai ter investigadores particulares, vai ter pessoas treinadas para isso e que vão te trazer uma resposta mais rápida. Então, creio ter respondido aqui um pouquinho a tua pergunta, e acho que a Daniela também vai poder complementar. Acho até que antecipando um ponto que a gente ia mencionar, né, enfim, né, como que a advocacia, o advogado auxilia aqui na condução de uma investigação. Eu acho que é exatamente isso, tá, Leonardo? Você mencionou muito bem. Acho que tem casos que é fundamental essa parceria, né, não só no pós, né, ou seja, a gente foi lá, fez a investigação, entregou um relatório ali para o advogado, e o advogado agora vai ter que tomar as medidas judiciais cabíveis. Não. O ideal é que isso seja feito já desde a construção do escopo da investigação, ou seja, como é que a gente vai fazer essa investigação? Para onde a gente vai? Né? Então se a gente tem esse objetivo X aqui na investigação, então a gente tem que tentar coletar tais e tais evidências de tais e tais formas, né? Então, assim, é um casamento, é uma parceria que funciona super bem, tá? Então, na prática, a gente viu diversos casos, né, Leonardo, inclusive em alguns casos que a gente teve a oportunidade de conduzir em conjunto, que a coisa só deu certo lá na frente, isso falando até de medidas judiciais, de desdobramentos, né, que criminais, cíveis e por aí, porque a gente fez essa investigação em conjunto, né, ou seja, tinha lá um direcionamento já de um advogado, né, dando ali todas as diretrizes e o que a gente precisaria fazer justamente para ter esse sucesso jurídico lá na frente, né. Então, eu acho que é isso, eu acho que essa parceria ela é fundamental, principalmente em alguns casos, né, dependendo da sensibilidade de alguns casos, ou dependendo até do objetivo que a gente quer com aquela investigação. Ok, perfeito. Eu acho que pode falar. Só fazer uma complementação de algo que eu esqueci, né, e a Daniela agora também, mais uma vez, me lembrou, né, além da questão do tempo e dessa interação entre advogado e equipe de investigação corporativa, é importante a presença do advogado para complementar na questão da regularidade de todas essas medidas, né?
O advogado sabe os termos da lei, aquilo que a lei determina que pode ser feito e o que não pode ser feito, para que você não construa e produza eventualmente provas ilícitas que não serão utilizadas e mais, colocarão o seu cliente numa situação pior, né? Então, esse é mais um aspecto importante para que o advogado possa passar as coordenadas daquilo que pode ser feito ou não. Obviamente, uma empresa de investigação séria, como a ICTS, com experiência, ela já sabe o que tem que fazer e quais são os limites, mas com essa evolução de interpretação jurisprudencial, de reformas legislativas que acontecem aí a toque de caixa, o advogado tem esse conhecimento e ele vai colaborar nesse sentido. Uma entrevista, por exemplo, como é que tem que ser realizada uma entrevista, né? Você já tem o seu suspeito, o seu alvo dentro de determinada empresa de uma prática ilícita e você, após angariar todos os elementos, você vai ter que entrevistá-lo, eventualmente até obter uma confissão, como muitas vezes o Yuri consegue obter essas confissões nessas entrevistas, o que vai facilitar o seu trabalho, né, como advogado. Você já tem a confissão de quem é seu alvo, quando você chegar perante as autoridades, isso já facilita muito. Mas você precisa saber quais são os limites, né, os limites trabalhistas, os limites criminais, para que você não gere um problema ao seu cliente, de você colocar ele contra a parede numa sala fechada, só você, ele, um segurança ali na porta, você vai constrangê-lo, obviamente ele vai entrar com uma reclamatória trabalhista e vai anular todas as suas provas posteriormente, e vai transformar essa prova numa prova inválida, e que não vai ser possível aportar em qualquer tipo de procedimento. Então, acho que essa é uma importância que eu esqueci de mencionar, tá, Yuri? Perfeito. E até antes da gente entrar numa segunda enquete, que fala muito sobre essa parte de escopo, né, que a Dani até vai aprofundar um pouquinho mais, mas esse ponto que você trouxe é muito importante, Léo. Eu queria fazer um pequeno adendo aqui em termos, né, de abordagem, em termos de entrevista, na verdade, né, porque eu costumo dizer que a entrevista, ela nada mais é do que você vai elucidar o caso, mas também você tem a possibilidade, a empresa, o cliente tem a possibilidade única de predizer comportamento. Porque eu acho que não é só você chegar, obter uma confissão e processar a pessoa mais lá à frente, mas você tem que entender por que ele cometeu aquilo. Só assim você vai conseguir revisar o seu canal de denúncia para saber se ele está chegando no local correto, vai poder criar um controle, atualizar uma política. Então, é muito importante a entrevista, eu defendo bastante isso, por quê? Porque ajuda a empresa a prevenir também. A entrevista não é só uma ferramenta de investigação para você responder a situação, mas ela é uma ferramenta que ela ajuda todo o sistema de compliance, né? E, como você falou, tem que ter cuidados jurídicos, né? Até porque nós adotamos pela ICTS termos de participação. Então, a pessoa, antes de até entrar em uma entrevista, ela é comunicada, que ela está ali por livre e espontânea vontade, ela não é obrigada a participar de nenhum tipo de procedimento que ela não queira. Então, isso é muito importante ter ali em uma entrevista e também balizando isso ao longo de toda a investigação. Temos uma enquete aqui, pessoal, e eu queria lembrar para vocês que estamos lendo as perguntas aqui e vão ser respondidas logo mais no final, tá? Temos uma segunda enquete, nosso pessoal de apoio vai passar para vocês. Ela se refere a... Deixa eu pegar aqui, que eu não estou localizando, mas eu vou ler ela aqui para vocês, que ela se refere a... ela fugiu aqui para mim, mas deixa eu trazer. Só um minuto. Tá, então vamos lá. Na sua opinião, né, na opinião de vocês, qual o fator mais importante na configuração do escopo de uma investigação corporativa? Então, temos algumas opções aí: delimitação do escopo, experiência da equipe de investigação, deveres éticos dos investigadores e evitar conflito de interesse. Então, votem, a gente conta com a colaboração de vocês nesse sentido. E já tem uma próxima pergunta que eu faço para a Dani, né, Dani? Como é que a gente toma cuidado? Como é que a gente observa que o pessoal vota?
Ô, Yuri, desculpa, você falhou aqui para mim, eu não te ouvi direito. Você pode repetir, por gentileza? Sim, eu só fiz a pergunta agora para você, né? Como é que a gente cuida desse escopo, Dani? Você, como uma gestora, legal, uma diretora de investigações corporativas, como é que a gente cuida disso? Explica para a gente. Antes disso, Yuri, deixa eu só fazer uma complementação aqui. A gente, enquanto o pessoal também responde aí a enquete, né? A gente estava mencionando aqui um pouco sobre as cautelas jurídicas que a gente tem que ter numa investigação. Então, acho que o Leonardo tocou num ponto que é super importante, né? Eu costumo dizer que a primeira cautela que a gente tem que tomar aqui é a questão, sim, de fazer uma investigação dentro dos limites legais, tá? A gente nunca pode extrapolar esse limite aí permitido pela lei em termos de escopo e de atividade dentro de uma investigação, né? Outro ponto que é importante, tem algumas ações, né, que é super importante até de uma forma preventiva das empresas e, enfim, né, das companhias, das instituições, até avisarem previamente, né, os colaboradores. Por exemplo, olha, vocês, todas as ferramentas de trabalho podem ser monitoradas, né, ou todas as ações, as transações que vocês realizarem no ambiente de trabalho são passíveis de monitoramento, né. Então, são coisas que trazem uma maior segurança até jurídica para a própria investigação, tá? Outro ponto que eu costumo dizer que é super importante, né, eu acho que é avaliar sempre o objetivo da investigação. Onde eu quero chegar com essa investigação? Nosso objetivo aqui é respaldar uma justa causa, né? Enfim, se for respaldar uma justa causa, como o Leonardo mencionou aqui, a gente tem que buscar provas bastante robustas, né? Para que dê força para essa justa causa, né? Porque para isso ser revertido ali numa justiça do trabalho é rápido, é fácil, né? Não, o objetivo aqui é reaver valores numa esfera cível, por exemplo, né? Então nesse caso, a gente vai ter que demonstrar muito bem ali na investigação qual é o nexo causal ali, né? O nexo de causalidade ali, né? Entre o agente, né? A pessoa que cometeu ali o delito e o dano sofrido pela vítima, né? Então, é muito importante a gente sempre avaliar no escopo ali de uma investigação qual que é o objetivo daquela investigação, a quem que essa investigação vai atender, né? Não, simplesmente eu quero entender o que está acontecendo porque eu quero tomar medidas preventivas, eu quero entender aqui quais são as fragilidades do meu processo, porque por meio da investigação a gente faz isso também, né? A investigação traz uma série de elementos e subsídios que mostram ali as fragilidades que existem naquele processo e tudo mais, né? Então, é super importante isso, porque isso, inclusive, ajuda numa questão aqui, num cuidado jurídico que a gente tem que ter, tá? Só para a gente esgotar esse tema, tá, Yuri? Bom, em relação à questão do escopo, né, os cuidados que devem ser observados na fase de contratação, né, eu acho o seguinte, além daquelas premissas básicas que a gente tem, né, de proteção de vítima, denunciante, testemunha, né, eu acho que é fundamental a gente avaliar o escopo sempre da investigação, né, então, por exemplo, caso de corrupção ou questões que envolvam ali, né, acompanhamento de autoridades públicas, é fundamental que o contratado dessa investigação seja um escritório de advocacia, tá? Por quê? Porque o advogado, ele tem a questão do privilégio, né, de advogado-cliente, né? Então, isso ele garante, ele dá um respaldo ali maior para a questão da confidencialidade, é uma proteção que existe ali para o contratante, tá? Então, eu acho que esse é um ponto muito, muito importante, né? Isso é muito importante a gente avaliar no início, ali na contratação de uma investigação, ou seja, qual é o caso que a gente está tratando aqui? É um caso de fraude interna? Não. É um caso aqui de corrupção, ou é um caso que vai envolver, muito provavelmente, o acompanhamento de uma autoridade pública, né? De uma autoridade governamental, enfim. Então, nesses casos, a recomendação é sempre que essa contratação seja feita por meio de escritório de advocacia. E aí também tem muita ligação com o que o Leonardo estava falando, né, Leonardo, da questão do quanto é importante, muitas vezes, ter esse acompanhamento, e digo mais, né, como às vezes é fundamental que a contratação seja, o contratado seja o escritório de advocacia e não a empresa de investigação, né, não a consultoria. Legal, e o pessoal seguiu nessa linha aí, né, Dani, respondendo à enquete, né, o pessoal seguiu nessa linha que você estava falando, né? Delimitação do escopo, com 47%, experiência da equipe de investigação, com 23%, deveres éticos dos investigadores, 21%, e evitar conflito de interesse, 7%. Então, tivemos aí, basicamente, essa sua visão aí, né? Acho que o pessoal enganou a gente, eles entendem de investigação, então, enrolando a gente por aqui. Mas, vamos lá. Temos apenas uma questão
em relação aos nossos guias, né, de compliance que nós realizamos aqui pela OAB Rondônia, e eu vou trazer até o Marco, até para comentar um pouquinho com a gente sobre isso, né, que o guia, um dos guias, na verdade, ele se refere justamente ao tema que nós estamos falando. Tem um tópico dele lá que ele fala sobre a contratação de serviços de investigações corporativas. E o objetivo dos guias de compliance é justamente esse, orientar todo mundo de como seguir, né, como elaborar uma política preventiva ou até, o que é o nosso tema aqui principal, uma investigação corporativa. Então, Marco, fala um pouquinho para a gente aí em relação a esse guia, né, de direcionamento de contratações em serviços gerais, né, e principalmente em termos de investigações aqui. Qual é o intuito da nossa comissão e da OAB em divulgar isso para o Brasil? Explica um pouquinho para a gente. Eu acho que ele travou. Alô, Marcos? Travou. Acho que sim, Yuri. Travou. Marco? Agora foi. Travou, o Yuri travou, mas eu entendi parte da pergunta, do questionamento. Primeiro, eu queria novamente agradecer a você, Yuri, por representar a nossa comissão nesses e-books que foram confeccionados, né, 3 guias que ficaram maravilhosos. Se vocês depois puderem compartilhar com as pessoas que estão nos acompanhando, acho que seria bem interessante, né? Nosso presidente aqui ficou muito feliz pelo trabalho, por ter contribuído de alguma forma com esses e-books. Então, eu acredito que todos que tiverem acesso, inclusive baseado naquela primeira enquete das pessoas que estão iniciando na investigação corporativa, né, elas lerem esses e-books, com certeza irá ajudar bastante, né? Então, e também eu queria comentar que vários questionamentos, eu não sei de que forma que poderão ser respondidos, Daniela, em um momento futuro, estão fazendo várias perguntas, e isso é bem bacana. A gente consegue responder depois, sim, Marco. Acho que a ideia é a gente responder algumas hoje, tá? Mas a gente depois a gente responde, sim, a todos os questionamentos. Eu estou preocupado só com o tempo, né? Então, eu já queria aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Eu atuo basicamente na advocacia empresarial, então eu queria saber, a partir de tudo que foi comentado até agora, como a investigação corporativa está auxiliando, né, ou pode auxiliar no desenvolvimento da advocacia empresarial. Leonardo? Eu não consegui te ouvir. Se você puder repetir, agradeço, Marcos. Cortou um pouquinho. Eu atuo bastante na advocacia empresarial, né? E eu queria saber, a partir do que foi comentado, auxiliando, né, ou pode auxiliar no desenvolvimento dessa atividade. Conseguiu ouvir? Entendi. Nesse aspecto da advocacia empresarial, me parece, principalmente, que as investigações corporativas, elas auxiliam, num primeiro momento, na contratação do quadro de gestores das empresas, principalmente, né? Sejam grandes, pequenas ou médias empresas, todas elas passam por processo seletivo de contratação, até mesmo, muitas vezes, as empresas familiares, né, que estão cada vez mais se profissionalizando e fazendo processos seletivos de diretores, gerentes, coordenadores e todos os cargos dentro da empresa. E as investigações corporativas, elas trazem um ponto interessante
de você conseguir saber quem é essa pessoa. Mais uma vez, existem alguns limites legais, né, nesse sentido, de você investigar, na verdade, de querer saber quem é aquela pessoa que é o seu funcionário, o seu candidato, o seu futuro funcionário. Acho que essa é uma das questões, né? E muitas vezes, todas as ocorrências de caráter criminal, trabalhista, civil, e esses acordos, eles entram pela porta do advogado empresarial, muitas vezes, né? Porque o advogado empresarial que está fazendo lá o contrato social, que está auxiliando no desenvolvimento da empresa, novos negócios, questões tributárias, questões fiscais, enfim, uma série de aspectos que o advogado empresarial é que vai conseguir entender ali naquela relação com o cliente quais são as demandas, né, e sugerir e dar as recomendações para que aí, posteriormente, o advogado de compliance, o advogado criminalista, o advogado trabalhista, que seja parceiro desse advogado empresarial, consiga desenvolver o seu trabalho, né? O advogado da área empresarial, ele conhece o business do cliente, o negócio do cliente propriamente dito, ele sabe como funciona a operação, então, de diversas formas, ele consegue auxiliar em todo esse processo, né? E muitas vezes o cliente comenta quais são as vulnerabilidades da empresa, né? Fazer uma verificação de risco, chamada Risk Assessment, para tentar entender onde estão as vulnerabilidades e tentar bloquear alguns ataques, né? Nós já tivemos vários casos em que a frente tributária traz muitos problemas de fraudes, de sonegação fiscal e outras situações nesse sentido, que o advogado tributarista e propriamente o advogado de natureza e de caráter empresarial vai conseguir auxiliar bastante nesse sentido. Então, me parece que é dessa forma que há essa interação entre o advogado, a advocacia empresarial propriamente dita, e todas as outras atividades relacionadas e todas as outras esferas do direito aí relacionadas. Legal, Léo. Tem alguém falando? Acho que não, né? Bom, vamos entrar, pessoal, um pouquinho nas perguntas aqui dos nossos participantes, né? Eu vou ler uma aqui que eu achei interessante, depois eu vou passando para vocês e a gente vai tentando responder o máximo possível aqui. Então, o Gilberto Porto, ele perguntou o seguinte, né? Qual a orientação principal para auditores que não são advogados, que participam de investigações exploratórias, apenas tratando de questões dos procedimentos internos? Ele diz que ele tem uma grande preocupação de não intimidar o depoente, o entrevistado. Talvez isso daqui eu possa até colaborar um pouquinho com a resposta. Gilberto, nós, né, pela experiência que temos aqui na CTS, o Léo também já realizou entrevistas em parceria com a gente, o objetivo principal de uma entrevista é realmente a não intimidação, é a não confrontação, né? São entrevistas não confrontativas. Então, a ideia principal dessas entrevistas apesar do tipo de crime, né, tipo de situação, pode ser um assédio, pode ser uma fraude, a gente entender, saber assimilar aquela situação ali que a pessoa cometeu, mas não intimidá-la de forma alguma. A ideia principal dos entrevistadores é entender as motivações. Então, foca muito nessa questão. Você não está ali para julgar a pessoa, seja ele um homem ou mulher. Você está ali para entender por que ele cometeu aquilo e para ajudar a empresa a, se não conseguir evitar, a mitigar impactos futuros em relação às entrevistas. Então, esse é o objetivo fundamental da entrevista, é a humanização e entender as motivações. Tem uma pergunta aqui também que eu passo para vocês agora, foi o meu colega lá de Porto Velho, doutor Elcer Rony, né, de Almeida, né? Ele comenta o seguinte, qual o limite entre as investigações, os direitos fundamentais da pessoa e o meio ambiente de trabalho? Então, ele está se relacionando com isso. Fique à vontade. Essa pergunta é muito interessante, vou falar rapidinho aqui, depois já passo para a Dani também. Obviamente, todas as pessoas, e como eu mencionei, direitos humanos e direitos fundamentais é a pedra de toque aqui, né? É a pedra fundamental
dessa discussão. Mas em se tratando de investigações corporativas, e os equipamentos, via de regra, utilizados pelos seus funcionários dentro de uma empresa, eles são da empresa, né? Então, em sendo equipamentos eletrônicos, celulares, computadores, notebooks em geral, a empresa, e já há entendimento dos tribunais no sentido de que a empresa pode explorar, ela pode acessar esses sistemas, ela pode explorar o celular, pedir a devolução do equipamento e utilizá-lo da melhor maneira possível, caso ela tenha algum tipo de suspeita, né? Inclusive, faz parte da empresa fazer essa investigação, a empresa tem que ter esse compromisso, até para que ela possa demonstrar que ela seguiu todas as políticas necessárias e que o ato partiu única e exclusivamente do seu funcionário, né? Não é, de certa forma, jogar o seu funcionário para os leões, não é isso, mas a empresa ela tem que ter o compromisso da sua manutenção. Ela precisa continuar, ela não pode acabar com uma prática ilícita de um funcionário, de um diretor, de um gerente, de alguém do conselho de administração. Ela precisa ter esta preocupação de sustentabilidade. E dentro disso, as investigações internas entram e você não está seguindo estes limites, alguns aqui que nós já mencionamos, afetando os direitos fundamentais da pessoa. Acho que a Daniela pode falar um pouquinho de todos aqueles termos que precisam ser preenchidos, né? Então, já te passo a palavra também, Dani, para complementar. Ô, Dani, deixa eu só aproveitar e jogar uma também para você, que tem a ver com o que o Léo falou. A pergunta é do Arnaldo Almeida, tá? Ele diz o seguinte: como a investigação e as provas dela decorrente pode indicar que um crime foi praticado, na entrevista seria facultado ao investigado estar acompanhado de um advogado, considerando que, de regra, a investigação objetiva particularmente os interesses da empresa? Então, o pessoal está jogando a gente na parede, hein, Dani? Vamos lá. Mas são questionamentos muito comuns, né, Yuri e Leonardo, que a gente escuta, né, nos casos que a gente conduz, né, de fato, surgem essas dúvidas e são boas perguntas, eu acho que são perguntas bem, bem relevantes, né. Bom, em relação ao primeiro ponto aí que o Leonardo estava mencionando, eu queria, na verdade, só fazer uma complementação, Léo, ao que você estava dizendo, relacionado ao ambiente de trabalho, tá? Eu acho que a pessoa que fez a pergunta, ela tocou num ponto que eu acho que é muito importante, né? Porque o quanto que uma investigação pode mexer num ambiente de trabalho, né? Como é que fica o ambiente das pessoas, né? Você vai lá, faz uma investigação, como é que fica esse ambiente depois? A gente tem que lembrar o seguinte, né? Nem todo mundo, aliás, a minoria são pessoas que cometem desvios, cometem fraudes, né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado com o ambiente do trabalho? Tem que ter um cuidado, isso é fundamental, né? Só que, às vezes, pessoal, eu costumo dizer que é importante você dar uma mexida no ambiente de trabalho. Às vezes, inclusive, para a investigação é importante você fazer isso, né? O ideal é você conduzir a investigação de uma forma sigilosa no primeiro momento, então as pessoas não sabem que está acontecendo uma investigação, né? Até mesmo para você garantir evidências, para você garantir provas, para você conseguir fazer o trabalho investigativo, né? Sem que as pessoas alterem provas, alterem indícios e por aí vai, ou até mesmo sem que alguém, por exemplo, em alguns casos isso já aconteceu, né? Uma pessoa pega lá um atestado médico, some da empresa, fica lá afastada não sei quanto tempo, e a empresa não consegue tomar as medidas, muitas vezes até jurídicas e trabalhistas, que poderia aplicar para aquele funcionário porque ele está afastado. Então, para evitar esse tipo de coisa, é o ideal que a gente conduza a investigação de uma forma sigilosa. Tem alguns momentos que a gente quer causar algum tipo de impacto, justamente para ver se tem mudanças de comportamento, para ver se as pessoas começam a agir de uma outra forma, porque é nesses momentos que, às vezes, a gente consegue uma evidência importante, uma prova importante, né? E eu costumo dizer o seguinte, né, num primeiro momento, mesmo depois que você abre, às vezes, uma investigação por meio de um processo de entrevistas, né, por meio, enfim, quando você aborda diretamente as pessoas, onde fica claro ali que teve uma investigação, né, num primeiro momento isso vai afetar, sim, o ambiente de trabalho, só que depois o que a gente vê é que o ambiente de trabalho melhora muito, né, o ambiente fica muito melhor, porque os funcionários, eles percebem que a empresa está tomando medidas, né,
em relação a essas atitudes, que são atitudes que ninguém gosta de conviver com isso, né? As pessoas, enfim, que estão indo lá trabalhar, as pessoas que vão honestamente para o trabalho, elas não gostam de conviver com um ambiente antiético, elas não gostam de conviver com pessoas que estejam cometendo atitudes fora dos procedimentos e tudo mais. Então, depois tem uma tendência do ambiente ele melhorar, tá? Então, eu acho, sim, que o limite, ele tem que ser observado, né? Mas é isso, tem momentos que é importante você dar uma mexida também ali nesse ambiente, tá? Então, só complementando, tem mais algum ponto, Léo, que você queira complementar em relação a esse tema? A gente já, algumas vezes, a gente chega para perguntar para o cliente, né, para a empresa, nesse âmbito da investigação corporativa, se ele tinha algum documento que dava ciência ao cliente de que, ao alvo, aos seus funcionários, de que ele estaria sendo monitorado, né? Que Perfeito. ele ia ser monitorado, que os e-mails são monitorados. Muitas vezes, por isso que as páginas de Facebook, Instagram, são bloqueadas para acesso, para que o funcionário trabalhe efetivamente e não passe seu tempo nas redes sociais. Mas é importante também, além dessas medidas, que na disponibilização de um equipamento se diga lá, olha, o equipamento é corporativo, nós podemos verificar isso a qualquer momento, tal. Essas providências, elas já vão atuando na proteção desses direitos fundamentais. E acho que o bom senso ele é sempre um direcionador, um vetor para a gente e não causar constrangimento, né? Fazer uma entrevista com testemunha e respondendo aquela questão do advogado, né? Se eu sou advogado da pessoa que está sendo investigada, eu vou brigar até o último minuto para que eu vá junto, para participar daquela situação. E dizer para o cliente, olha, se alguém te perguntar alguma coisa, fica quieto, não responde absolutamente nada, né? Se já no processo judicial e nos procedimentos de investigação vigora o princípio que você pode permanecer calado, por que não numa investigação? E aí você vai definir a sua estratégia corretamente e, se for conveniente, em conjunto com o advogado, você vai participar e vai apresentar ali um novo depoimento, né, um novo esclarecimento de acordo com a estratégia traçada pelo seu advogado em conjunto com o investigado. Então, do outro lado, se o advogado propriamente tem que participar, muitas vezes não é recomendável, né? Por conta disso que se tem a participação das empresas de investigação, as empresas forenses, que como no caso a Daniela e o Yuri, que eles podem conduzir isso de uma melhor maneira e não haver, de certa forma, nenhum tipo de conflito com o próprio advogado, de que foi quem colheu a prova e depois quem processou. Muitas vezes é importante a gente manter essa isenção, essa isonomia, para posteriormente fazer uma avaliação daquele material que foi produzido, né, pela equipe de investigação. Acho que esses princípios, que são aplicados por uma investigação oficial, eles também são aplicados por uma investigação corporativa. E é importante que a gente tenha isso em mente, para que a gente não tenha conflitos de interesses, para que a gente não troque os pés pelas mãos, né? Vamos dizer assim. Então, o advogado, ele está guardando o material, ele vai utilizar-se dessa prova para fazer um processamento, para defender o seu cliente, porque a investigação também pode ter essa natureza defensiva, não só uma natureza acusatória, e todos esses instrumentos e os dispositivos legais vão auxiliando para que você não pratique nenhum tipo de irregularidade e que os direitos fundamentais sejam violados. Essa análise ela é importante de ser feita. Sim, só complementando, né, Léo, eu acho que a gente deixa muito claro no momento da entrevista que a pessoa não é obrigada a participar daquela entrevista, tá? Tecnicamente falando, não é recomendado que tenha mais ninguém na sala, nem o advogado, nem o chefe da pessoa, nem ninguém da empresa, tá? Porque isso tem, assim, uma interferência na metodologia que, enfim, que a gente coloca ali de técnicas de entrevista, da forma como a gente conduz a entrevista, né? É importante que a pessoa esteja ali, ela respondendo por ela mesma, né? E sem nenhum outros fatores de pressão. Já existe uma posição que
pressiona muito, né, a pessoa quando ela está numa entrevista, sabendo que é uma entrevista que está acontecendo dentro de uma análise investigativa, né? Então, assim, qualquer outro elemento que acrescente a isso, a pressão da pessoa, ela vai aumentar ainda mais, a pessoa vai se sentir mais pressionada, e a gente não quer isso, tá? Ao contrário do que muitos pensam, a entrevista, o ideal é que você faça, assim, uma entrevista com empatia, só assim você vai conseguir coletar informação, né? Então, assim, nada impede da pessoa chegar na entrevista e falar, não, eu só vou falar na presença do meu advogado. Tudo bem, mas na presença do seu advogado a gente não vai conversar com você. E ponto final, a gente também não... E isso, ou seja, a pessoa tem o direito de querer conversar só com o advogado dela, ela tem todo o direito. E a gente não vai forçar a pessoa a falar, né? Mas a gente também pode se recusar a fazer a entrevista se, caso a pessoa ela queira ali a presença do advogado dela, tá? Então, acho que é por aí. Exatamente. Pessoal, a gente está chegando ao fim já, eu só vou escolher mais umas 2 perguntas aqui, né? Eu estou escolhendo até um pouco aleatório, aí peço desculpas ao pessoal, mas o objetivo depois é responder todas, tá? Então, a Carolina Meyer, ela diz o seguinte, né? A pergunta até interessante que envolve essa questão de pandemia, né? Qual o entendimento sobre eu acho que ela se refere a entrevistas aqui, qual o entendimento sobre as entrevistas e esse cenário online? Como se precaver de gravações indevidas ou mesmo como registrar o que foi dito com a assinatura do entrevistado, sem disponibilizar a ele o documento? É uma boa pergunta. Dani, se quiser tocar essa aí, vou te contar. Não, beleza. Na verdade, eu ia pedir para o Yuri dar uma introdução sobre isso aí, porque a gente, pessoal, tem feito muita entrevista online nesse cenário de pandemia, né? A gente agora não tem feito nenhuma entrevista presencial, principalmente nesse momento bastante crítico aí da pandemia, né? Então, assim, primeiro que eu já passo a palavra para você, tá, Yuri? Eu tenho percebido que a gente entende que tem funcionado super bem esse movimento, tá? Como é que a gente faz com que alguém não grave, né? A gente não tem esse controle, tá, pessoal? Se a pessoa quiser gravar a entrevista, ela vai gravar a entrevista e não tem problema algum ela gravar a entrevista, porque não tem nada que a gente esteja fazendo ali que seja ilegal, tá? Então não tem problema, se a pessoa ela quiser gravar a entrevista do lado dela, ela pode gravar a entrevista do lado dela, tá? De fato, a gente não pode, não tem como a gente coibir esse tipo de coisa. Mas nem nas entrevistas presenciais, ou seja, na entrevista presencial, se alguém entra numa sala fazer entrevista, ela tá com o celular, ela pode ligar o gravador ali, eu não vou ver que ela ligou o gravador, né? Ela pode fingir que tá desligando o celular dela e tá ligando o gravador. Então, assim, não tem como a gente coibir esse tipo de coisa e não tem problema se a pessoa também gravar na entrevista, não tem problema algum. Mas pode complementar, Yuri, contando aí para o pessoal um pouco na prática como é que a gente tem visto essas coisas acontecerem. Exatamente isso, e você falou uma situação que eu ia falar. Não tem como você impedir a pessoa de gravar nem no ambiente presencial. E já aconteceu várias vezes com a gente. A pessoa ela estava gravando e depois, no final da entrevista, ela disse, eu gravei a entrevista. Ou até no início da entrevista, ela fala, tá bom, eu participo da entrevista, mas eu vou gravar. Então, a nossa conduta você está no direito, né? Você tem esse direito de gravar a entrevista. E é como a Dani comentou, né? Ela pode gravar o tempo que ela quiser, porque a gente tem certeza que a gente não vai ofender, não vai constranger, não vai desrespeitar a pessoa em algum momento, né? E essa é até uma das perguntas que nós fazemos no final da entrevista. Se ela se sentiu coagida, constrangida, desrespeitada em algum momento ali. E eu nunca recebi a informação no final de uma entrevista, mesmo a pessoa tendo admitido ali para mim, verbalmente por escrito, que ela disse para mim, olha, eu me senti, você me coagiu, você me constrangeu, você me ofendeu aqui durante a entrevista. Então, até a pessoa, quando ela admite o cometimento da irregularidade, ela não fala isso para a gente, porque a gente aborda com uma abordagem muito humana, realmente, empatia ali, e como eu comentei ali na resposta, acho que foi do Gilberto, né, o objetivo ali não é julgar a pessoa, né, quem vai julgar é o judiciário, em outra esfera, né, o objetivo ali, nessa questão de investigação corporativa e principalmente de entrevista, é a gente entender o comportamento, saber por que ela cometeu aquilo dali, e até na medida do possível, até eu costumo dizer, se eu puder ajudar a pessoa, eu até ajudo, a gente consegue, eventualmente, ali, barganhar alguma situação a depender do escopo da investigação, se ela realmente quiser colaborar, fazer uma delação, alguma coisa assim, a gente consegue intermediar alguma coisa nesse sentido. Então, é isso. Com relação a Carolina aqui, Carolina, isso foi um desafio, né, essa questão online, né? Então, como você pergunta aqui, como se precaver de gravações indevidas? Isso não tem como, nem presencial tem como, ainda mais online, né, até de pessoas. Se você tiver interesse, Carolina, acesse as redes sociais até da ICTS, que nós temos artigos lá falando sobre isso, tá? Sobre
Inclusive, eu escrevi um com a Dani, falando sobre as entrevistas online, né? Então, tá bem esclarecido por lá. E também assinatura, né? A gente está no ambiente online, então a gente se adapta ao ambiente que a gente está inserido ali. Então, muitas das vezes, aquele termo de participação que a gente enviava para a pessoa, né? A gente entregava ali frente a frente para a pessoa, hoje está sendo enviado por e-mail, está sendo enviado até com uma certa antecedência para que a pessoa leia e ela concorde em participar e depois devolva aquilo assinado. Então, existem formas de a gente conseguir fazer a entrevista mesmo remotamente, tá bom? Tem mais uma questão aqui que eu queria ler para vocês e a gente já encerra. Deixa eu ver aqui onde é que está. Opa, acho que está mais em cima. Tem muitas perguntas, né, pessoal? Agradeço aí a participação. Tem uma coisa que é importante, só um minutinho, Yuri, uma coisa que é importante, pessoal, a gente vai responder as perguntas depois, a gente responde todas as perguntas, tá? É que não dá tempo, né, de responder todas aqui no webinar, mas depois a gente responde. Tem uma pergunta aqui da Tatiane Barros, né, que ela envolve até a questão jurídica, que ela pergunta o seguinte: na empresa em que eu trabalho, temos muitas perdas por desvios de funcionários, mas nossos gestores de lojas não reembolsam como perdas, por não termos documentos comprobatórios. Existe algum processo que o nosso jurídico pode fazer para nos dar suporte a isso, nos dar suporte a esses reembolsos? E aí, Léo, o que você acha? Achei bem interessante essa questão, e muitas empresas, principalmente lojas, né, lojas físicas, em especial, acabam tendo muito esse problema, né? Nós atendemos alguns clientes que sofrem muito esse problema lá de um terceiro que passa na loja, furta o item, furta outro aqui, e assim as coisas vão acontecendo. Desde outros tipos de perdas, né? E as empresas têm constituído cada vez mais um setor chamado prevenção de perdas. Isso é muito interessante observar. Nesses 10, 15 anos que a gente tem trabalhado com isso, né, Dani e Yuri, tem sido muito interessante ver que as empresas estão não só de olho no compliance propriamente dito, né, nas investigações internas, mas no sentido de prevenir perdas. Saem pesquisas, a ICTS, creio que já fez uma dessas, né, que as fraudes acabam atingindo quase que 8% dos valores de faturamento das empresas. Nós já chegamos a verificar perdas que chegam a quase 15% do faturamento da empresa, ou seja, não é algo mais que os gestores conseguem empurrar isso para debaixo do tapete, né? E dizer, não, eu não vou me preocupar com isso, porque se eu tiver um departamento de compliance, se eu tiver um departamento de prevenção de perdas, eu estou botando dinheiro bom em lugar que eu já perdi, né? Eles falam, muitas vezes os diretores acabam dizendo isso, eu não vou colocar dinheiro bom em um fato ruim que acabou acontecendo, eu vou gastar mais para investigar, eu já aplico isso como perda. Só que as empresas, muitas delas acabam tendo sócios, muitas empresas com capital aberto na Bolsa de Valores, e você tem que fazer os seus demonstrativos dos seus números, né? E as perdas entram nesses demonstrativos, nas análises contábeis, demonstração de resultado. Muitas vezes elas precisam ser explicadas ao mercado como fato relevante de acordo com as normativas das empresas. Isso é mais uma questão que responde à pergunta do Marcos, do advogado empresarial. Você precisa publicar isso como um fato relevante. A Comissão de Valores Mobiliários, para muitas empresas que mexem com esses valores mobiliários em geral, elas exigem a publicação do fato relevante propriamente dito. O que é o fato relevante? É você dar conta de uma eventual fraude ou de uma perda muito grande que você teve na empresa. Então, até para cumprir legislação regulatória de distintos setores, você precisa saber efetivamente qual é o buraco que você tem dentro da sua empresa e quais as medidas que foram adotadas, inclusive, né? Então, respondendo aqui nessa questão do consumo, né, das empresas de consumo especificamente, é importante você fazer sempre esse rastreamento, você gerar
boletins de ocorrência. Então, por exemplo, você teve um furto numa loja, você tem que formalizar essa comunicação a uma autoridade policial, fazer um boletim de ocorrência, começar a criar um sistema dentro da empresa que você consiga cruzar informações entre cada uma dessas fraudes e dessas perdas para que, eventualmente, elas te apresentem um padrão que você consiga entender como isso está acontecendo para aplicar metodologias posteriormente de prevenção a essas perdas. Você precisa começar a monitorar os teus funcionários, os computadores, eventualmente os celulares. Em lojas, as câmeras são muito importantes, né? Elas acabam evitando bastante que haja os desvios, mas não só em lojas, em indústria, empresa. Muitas vezes a gente atende indústrias que o fulano está roubando, por exemplo, numa montadora de automóveis, o fulano está desviando rodas do veículo, né? A gente já teve um caso que estava desviando o compressor do ar-condicionado e ele era desviado para uma empresa que fazia portões e utilizava esse compressor para abrir e fechar o portão. Ou seja, nós descobrimos, inclusive, a escala de quem era o receptador. Então, essa estratégia, ela tem que ser tratada muito caso a caso, muito bem definida caso a caso, né? Para que você consiga transformar isso efetivamente em uma perda, para que esses números demonstrem o buraco que isso traz dentro da empresa, para o conselho de administração, para os diretores, os gerentes começarem a ter a percepção de que nós estamos trabalhando, estamos perdendo dinheiro, e também para a prevenção dessas perdas, aplicar instrumentos e botar dinheiro. Eventualmente você tem que botar dinheiro nessa situação, né, para prevenir essas perdas. Então, se eu entendi a pergunta, acho que o caminho é um pouco por aí. Legal, Léo. Obrigado aí. Pessoal, estamos chegando ao final da nossa live, né? Infelizmente. Ô, Yuri, deixa eu só ler. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Deixa eu só responder mais um. Não, eu quero só responder mais uma pergunta. A Cláudia Valente fez uma pergunta, que a Cláudia também é uma grande parceira nossa. Obrigada aí pela participação, viu, Cláudia? É sempre um prazer aí te encontrar. Que eu achei também interessante, ela pergunta o seguinte, a última pergunta, tá, Yuri? Aí a gente finaliza. Qual a orientação mais indicada quando vocês são contratados para investigar uma fraude, por exemplo, e aparece um caso de pedofilia por parte de um target, né? Se compartilha isso com o cliente ou se ignora porque não estava no escopo? Olha, Cláudia, a gente não ignora isso, tá? A gente sim, a gente reporta isso para o cliente, a gente entende que faz parte, muitas vezes, também, sim, do escopo da investigação, você entender um pouco o padrão de comportamento de uma pessoa que você está investigando, tá? Então, mesmo que você esteja lá investigando o desvio, né, mas se você encontra evidências, né, de qualquer outra situação que envolva qualquer outro tipo de crime ou qualquer situação que demonstre um pouco o padrão de comportamento dele, eu acho que é importante, sim, a gente relatar. Tá? Isso, inclusive, pode compor aí um relatório, né, Léo, dependendo das consequências jurídicas aí que o caso tiver, né? E tem mais uma questão, gostaria bastante aqui de complementar. Sei que a gente está com o horário avançado, mas eu gostaria bastante. Não é só uma questão de que passou, isso pode compor todo o material. Você pode, se não comunicar, colocar a própria empresa, enfim, os gestores da área em risco, porque o simples armazenamento de qualquer informação de caráter de pedofilia no seu servidor, no seu sistema, no seu e-mail, se você não rastreia e você, de certa maneira, está contribuindo com a divulgação desse material, ainda que de uma maneira a qual você não saiba, mas você tinha meios de saber isso, você pode também estar implicado na legislação de pedofilia, especificamente no Estatuto da Criança e do Adolescente, que nos tipos penais, ela traz lá manter, disponibilizar meios, instrumentos, enfim, favorecimento. Existem diversos termos extremamente amplos que eles podem se amoldar ao comportamento da empresa e dos gestores do departamento de TI ou de outras áreas em geral,
se não houver a comunicação às autoridades. Então, isso é importante, até para que você evite uma própria responsabilização, avaliar em conjunto com a equipe de investigação e propriamente até mesmo com os advogados criminalistas que assessoram aí nessa situação, para que eles possam avaliar até mesmo a comunicação para as autoridades. Não existe no Brasil um dever específico de você reportar qualquer tipo de crime, né? Em outros países você tem o dever de reportar os crimes propriamente ditos, mas neste caso de pedofilia, e que não é pouco, infelizmente, não é pouco que se identifica, a gente recomenda que isso seja muito bem avaliado, cuidadosamente avaliado, e até mesmo, quem sabe, fazer a comunicação para as autoridades, dispensar o funcionário por justa causa, pelo fato dele estar utilizando os instrumentos da empresa, e posteriormente avaliar, junto com o departamento de TI, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para evitar que esse tipo de material circule em qualquer tipo de equipamento, servidor, nuvem. A gente sabe muitas vezes que as empresas disponibilizam nuvens para que os funcionários armazenem os seus documentos e possam acessar de qualquer lugar. Ainda mais agora em tempos de home office, que as pessoas estão em casa e acabam utilizando o computador corporativo nos seus horários de lazer, supostamente, né, que não dá para dizer aqui que pedofilia seria qualquer tipo de lazer. E esse crime, em tese, deveria sim ser reportado às autoridades. Léo, desculpa te interromper, mas só para fazer um adendo que eu achei interessante, inclusive esse é um dos motivos, né, que justificam as empresas a monitorarem os computadores, a olharem as ferramentas corporativas, né? Porque, enfim, uma vez que ela também pode ser penalizada, dependendo do que os funcionários estão fazendo, né, o que eles estão fazendo dentro da empresa, elas têm também o direito, né, de olhar. E, às vezes, tem até o dever, inclusive, né? Então, esse é outro questionamento. Mas pode mesmo, né? A gente pode monitorar o que o funcionário está fazendo, a gente pode pegar o computador, pode ter informações pessoais, ainda mais agora com essa questão de LGPD e tudo mais, né? Mas é muito nessa linha do que você está falando, né, que inclusive você pega, por exemplo, uma situação dessa de pedofilia, que a empresa ela teria o dever até de reportar uma situação dessa, né, então sim, né, ela pode monitorar, assim, por conta dessa questão. E as autoridades estão de olho, as operações e a Polícia Federal, o Ministério Público Federal tem um enforcement muito sério no que diz respeito à pedofilia e à Deep Web, que é importante, sim, ficar de olho nessa situação e adotar as medidas necessárias aí, caso a caso. Exatamente. Teve até uma ou duas perguntas sobre a LGPD e também sobre o aceite, né, dessas provas no judiciário, né? Então, vocês acabaram até englobando aí algumas respostas. E ao longo aqui da live, né, do webinar, a gente foi até respondendo algumas aqui que o pessoal chegou a fazer. Então, as demais aqui, a gente vai dar uma olhadinha com calma, e as que não forem respondidas, a gente vai responder para vocês, tá bom, pessoal? Estamos com todos os e-mails, e a intenção é responder todas, né? Eu acho que dava para fazer, né, Daniel, um webinar aqui só para responder essas perguntas. Achei muito legal. Achei bem legal aqui a interação com o pessoal. Muitas perguntas mesmo, né? A gente, infelizmente, não vai conseguir responder todas. Pessoal, agradecemos todo mundo, tá? O Marco Kobayashi, ele teve uma dificuldade de internet, porque ele está em trânsito, né? Ele está em um hotel lá no interior do estado de Rondônia e parou lá na cidade justamente para participar aqui da nossa live, mas ele teve um probleminha na conexão lá. Então, ele pediu desculpas a vocês porque não conseguiu retornar. Tá bom? Então, agradecemos a todo mundo. Vou deixar aqui a Dani e o Léo para as considerações finais, e aqui já agradeço aos dois. Tá sempre uma satisfação tê-los aqui, né? Conversar com vocês sempre, né? Aprender bastante coisa, né, em relação à investigação. E fiquem à vontade aí para fazer suas considerações finais. Não, Yuri, eu também só quero agradecer aqui o público, né, que ficou com a gente até meia hora além aí do que estava previsto, né, mas enfim, o papo realmente fluiu aqui, foi muito bacana. Queria agradecer também ao OAB de Rondônia, né, enfim, é um imenso prazer a gente ter essa parceria aí, mais uma vez, para a gente conseguir falar desses temas tão importantes, né, ligados a questões de compliance e investigação. Agradecer a você, Yuri, tá, por ter intermediado tudo isso, por ter organizado aqui esse evento, que foi muito bacana.
E agradecer muito o Leonardo aí mais uma vez, Léo, pela parceria, por ter aceito o convite. Muito bacana sempre falar com você, sempre te ouvir, sempre aprender com você. E é isso aí. Eu que agradeço também ao Yuri e à Daniela. É um prazer poder participar dessa live aí para que a gente possa debater. É sempre um aprendizado. Esse tema não há a mínima possibilidade de a gente esgotá-lo, nem uma hora e meia, e com certeza nós não temos a possibilidade de esgotá-lo em qualquer tempo que dê para a gente. Vai ser impossível. Perguntas vão surgir, dúvidas vão surgir, e nós mesmos saímos daqui com algumas dúvidas, conforme a gente vai conversando, vai recebendo as perguntas do pessoal. Isso é muito bacana. Eu queria agradecer mais uma vez ao Yuri pelo convite, a Daniela pelo convite. Gostaria bastante também de agradecer e deixar aqui consignado, como está sendo gravado, ao nosso presidente aí, né, o Marco César Kobayashi, e também ao presidente da OAB, Elton Assis, a quem estendo aí o abraço a todos os advogados do estado de Rondônia. Espero que todos estejam bem em saúde dentro das suas casas também. Não é possível a gente fazer qualquer tipo de evento público e não nos solidarizarmos aí com a tragédia que a gente vem passando e vem piorando cada vez mais. Estendo condolências a qualquer pessoa que tenha perdido um familiar ou um amigo, e solidarizo também com todos. E espero que todos estejam em saúde dentro das suas casas aí, e fico à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer bate-papo, e futuramente um café, um bate-papo presencial. Acho que vai ser bem legal para que a gente possa trocar outras experiências também. Obrigado a todos e a todas. Obrigado a vocês dois, obrigado, pessoal, todo mundo pela participação, e fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Então, o Léo, a Dani e eu, nós temos lá o LinkedIn, né? Então, postamos muita coisa por lá. Tem as nossas redes sociais também, Yuri Camilo, Léo Palazzi, Dani Ágil. Então, fica à vontade para procurar, compartilhar informações com a gente, fazer perguntas. A gente está à disposição aí sempre para colaborar em prol aí do conhecimento e compartilhamento de informações sobre investigações corporativas. É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Um abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.